A mensagem que será transmitida agora com a graça de Deus é o jejum que agrada ao Senhor. Nós estamos no período de 40 dias de jejum e oração. Não prometo aos irmãos que todos os cultos nós vamos falar sobre o assunto, mas sentimos a direção no sentido de trazer nesta manhã, esse tema. Não é um tema novo, mas como eu já tenho dito, cada vez que eu tenho o privilégio de examinar as Escrituras, eu aprendo sempre mais. E eu espero que você também possa fazer isso agora. O jejum que agrada ao Senhor está baseado em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 58, versos de 1 a 12. Antes disso, a título de introdução, no Antigo Testamento, há uma orientação para um jejum anual que continua sendo observado pelos judeus até os nossos dias. Está essa orientação, não no seu todo, mas apenas no necessário para nós entendermos. Está em Levítico 23, 26 e 27, a primeira parte. O Senhor disse a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. A expressão humilhem-se nas páginas do Velho Testamento tem o sentido de jejum. E em vários lugares onde isso está dito, com raríssimas exceções, praticamente todos os textos estão se referindo ao jejum. Esse dia é o dia de Yom Kippur, e nesse ano vai ser celebrado nos dias 11 e 12 de outubro. 11, porque o dia no calendário judaico começa às 18 horas. Então, no nosso calendário, começa às 18 horas e vai terminar às 18 horas do dia seguinte, que é o dia 12 de outubro. Mas o propósito de Deus ao estabelecer esse dia era que fosse um dia... era um dia de expiação de pecados. Eram feitos sacrifícios no templo para purificação de pecados do povo e também de toda a nação. Isso ocorria uma única vez durante um ano inteiro. Mas deveria ser um dia, no plano de Deus, deveria ser um dia de reflexão, um dia para todos se humilharem através do jejum, se autoavaliarem, considerarem sua vida em relação a Deus, em relação à sua palavra, considerarem, quem sabe, o pecado que estavam cometendo e se arrependerem, confessarem esses pecados, ou um pecado em particular, receberem o perdão de Deus. Isso repetimos, como indivíduos e como nação. Mas não era isso que estava acontecendo. Por isso, o Senhor ordenou ao profeta Isaías e disse: grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz
como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, o que é que estava acontecendo? Mesmo sendo transgressor, mesmo estando em pecado, o povo ainda procurava o Senhor. O texto diz no verso 2, a primeira parte do verso diz assim: mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Então, isso era feito no templo, onde o povo buscava o Senhor, e o Senhor diz, mesmo neste estado, que estado é esse? Estado de transgressão, mesmo pecando ou em pecado, eles me buscam. É como se estivesse tudo bem, como se não estivesse acontecendo nada. E é um perigo que todos nós corremos de nos acostumarmos com algo errado que fazemos. Nós pecamos ou porque achamos que não tem nada demais, muitas vezes usamos o argumento eu estou em paz. Eu não sei como é que alguém pode pecar e permanecer em paz, mas a mente humana é capaz de levar-nos a racionalizar o pecado de tal maneira que essa pessoa então tenha paz. Como assim? Olha, eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa disso, daquilo, então ela tem justificação ou justificativa para dar apoio à sua atitude que a Bíblia condena. Então, bem, a Bíblia diz assim, mas aconteceu isso, por isso eu fiz isso. Ou por isso eu faço assim. Então, sempre há uma desculpa para o pecado que alguém não quer deixar. A segunda parte do verso 2 diz assim, mostra que mesmo sendo transgressor, o povo parecia praticar a justiça. O texto diz, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. O sentido é de que o povo fazia o que Deus queria e não deixava aquilo que Deus havia determinado. E no mesmo verso ainda, a segunda parte diz assim, perguntam-me por sentenças justas. Esse perguntar pode ser uma consulta a Deus, o que eu estou fazendo é justo, mas o sentido parece indicar mais alguém que está reivindicando justiça para si mesmo, em função de alguma situação que ela esteja vivendo. Perguntam-me por sentenças justas. É como se cobrassem de Deus uma atitude dele em relação ao que essa pessoa que clamava entendia como sendo justo. E mesmo sendo transgressor, o povo parecia ter prazer, aqui está no Senhor, mas é no Senhor. O texto diz, tem prazer de se aproximar de Deus. É tão difícil imaginar isso, mas era assim que acontecia. E por que acontecia? Porque o povo era religioso e se apoiava na sua religiosidade, em atos religiosos, em atitudes religiosas,
E isso dava a elas uma certa sensação de segurança e de paz. Cumpri o meu dever. Nós podemos fazer isso quando lemos a Bíblia. Eu fiz um alvo de ler a Bíblia todinha, então eu vou ler a Bíblia todinha. Você lê, quando chega no final, você nem sabe o que você leu, mas eu cumpri a minha obrigação. Eu fiz a minha oração, cumpri a minha obrigação. Eu fui à igreja, cumpri a minha obrigação. Eu dei o dízimo, cumpri a minha obrigação. Olha, nada disso está errado. Nós todos devemos fazer todas essas coisas. Mas a questão é o que rola atrás disso, né? E nós queremos ver isso ainda mais detalhadamente. E no início do verso 3, nós ficamos sabendo também que mesmo sendo transgressor, o povo perguntava: por que o Senhor não levava em conta o seu jejum? Dizendo: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos? E aqui é a mesma coisa que jejuar. Por que jejuamos se tu não levas isso em conta? Como é que nós estamos fazendo o que foi determinado para nós no dia do jejum nacional, que é o dia de Yom Kippur? Nós estamos jejuando e eles não comiam nem bebiam nada durante 24 horas. Então, nós estamos jejuando. Nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor determinou que fosse feito. O Senhor também havia dito a Salomão, em 2 Crônicas, não tem aqui não, 2 Crônicas 7, 13 e 14. O Senhor disse no dia em que Salomão dedicou o templo que ele construiu: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, isso ocorreria em função da punição de Deus para o povo, para a nação. Então, o verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aqui o sentido é jejuar, mas não é jejuar pro forma, é um jejum através do qual o povo se humilhava no sentido literal. Se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aparentemente o povo fazia isso. Nesse dia era dia de fazer isso. Como um povo que aparentemente era tão fiel, tão piedoso, tão temente, podia ser também transgressor? É a pergunta que podemos fazer. Por isso o povo perguntava: por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? O povo dizia isso porque Deus não respondia o que era pedido, Deus não agia como era esperado por aqueles que se davam a essa prática. Então o Senhor mostrou a transgressão, o pecado do seu povo. Primeiro, o dia em que jejuava, o povo cuidava do seu próprio interesse. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses.
Então não era um dia em que o povo jejuava para estar com Deus, para deixar-se instruir por Deus, para ouvir Deus, para refletir sobre a sua situação espiritual. Era mera formalidade. Então, a pergunta que devemos fazer a Deus é com que propósito nós estamos jejuando? Estamos nos humilhando para estar com o Senhor? Estamos realmente interessados em buscar a presença dEle para ouvir o que Ele tem a nos dizer sobre a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos interpessoais, começando com o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, estendendo isso para os nossos relacionamentos em todas as áreas. E é um momento para refletir como eu estou agindo com honestidade, eu estou burlando alguma lei do meu país que tem respaldo na palavra de Deus. Eu estou andando com pessoas que o Senhor recomenda que eu ande, eu estou sendo influenciado por essas pessoas. Que lugar Deus tem ocupado na minha vida? Eu passo não é questão de tempo, mas quanto tempo você passa nessa coisinha aqui, em relação ao tempo que você passa com Deus? Com a palavra dEle, em oração, enfim, são coisas que quando jejuamos devemos parar para ouvir e pensar e refletir. Está tudo bem em todas as áreas? Por isso, em segundo lugar, o Senhor continua mostrando a transgressão, o pecado do seu povo. No dia em que jejuava, o povo oprimia os que o serviam com o seu trabalho. O texto diz, e oprimem os seus trabalhadores. Era dia de jejum, mas naquele dia e em outros dias, se nesse dia eles faziam isso, imaginemos nos outros dias. Havia opressão, cobrança, assim, algo bem... Bom, era opressão mesmo. Oprimiam os seus, e oprimem os seus trabalhadores. Significa um trabalho quase escravo, né? Então, havia opressão, havia injustiça e havia maus tratos. Então, é isso que está sendo dito aqui. Opressão é algo que é coercitivo, como a palavra mesmo diz, oprime, né? Mas o Senhor mostrou a transgressão, o pecado do seu povo em terceiro lugar, porque no dia em que jejuava, o povo discutia, brigava e espancava pessoas. O texto diz assim, eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Outro dia, no nosso encontro de células, dos irmãos presentes falando sobre jejum, embora não... falando sobre jejum.
e falando sobre o que acontece quando a pessoa não come, né, fica sem comer. E ele alegava, essa pessoa alegou que ficava irritada, tinha dificuldade de conviver com essa situação. E nós tivemos a oportunidade também de mostrar que isso ocorre com todos nós, comigo inclusive, se eu não estiver com Deus. Se você fica sem comer, a tendência é você ficar irritado, você não vai sentir-se bem, ou então vai desfalecer, ou então vai sentir uma fome que é de arrasar. Agora, se você jejua para estar com Deus, e se você está com Ele na palavra e na oração, pelo menos é a minha experiência, eu não sinto fome. Agora, quando termino o jejum e quando eu termino esse tempo com Deus, eu estou varado de fome. E a partir desse momento eu preciso comer. Já fiquei sem comer por razões as mais variadas, e a fome que eu sinto é indescritível. E normalmente a Ana Bia sabe, eu tenho uma fome que só Deus sabe. Ela também sabe. Mas quando eu estou com o Senhor, essa fome não é sentida. Agora, se eu fizer qualquer outra coisa que não seja estar com Ele, com a palavra dEle, então é quase que insuportável. Então, o povo, era dia de jejum, não podia comer, era lei, ninguém podia comer. Então, se o jejum para você for algo assim, você vai fazer tudo que você faz, e você vai ficar irritado. E o que dava? O que acontecia? Havia discussão, havia brigas, e até espancamento. E o Senhor está questionando, o que é isso? O que vocês estão fazendo desse dia? Não foi para isso. Esse dia não existe para isso. Mas o povo cuidava dos seus interesses, fazia cobranças, oprimia os seus trabalhadores, e havia briga, discussão, até espancamento. Gálatas 5:22 fala que as inimizades, as rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções são características das obras da carne. Isso significa que não havia nenhuma comunhão com Deus. Eu não sei como as pessoas conseguem ser crentes e andarem no Espírito a menos que elas tenham comunhão com Deus. E você tem um dia de trabalho, tem um dia de atividades as mais variadas, mas é importante você ter um tempo para alimentar o seu espírito, fortalecer o seu espírito e alimentar a sua mente, renovar a sua mente com a palavra, e você então ser fortalecido através da oração. Tem um cântico que eu não sei, não vou saber cantar, nem estou querendo cantar aqui agora, mas diz assim, em sua presença... já estou cantando.
Em sua presença sou fortalecido. É isso mesmo? Em sua presença. Agora, o fato é que você é fortalecido na presença de Deus. Agora, é na presença. Não é ato religioso, não é... Olha, você pode vir ao culto e não sentir nada. Eu não vi Deus lá. Se você não cultiva uma vida com Deus, culto pode ser uma chatice para você. Agora, se você tem comunhão com Deus, não em cima da hora, mas se você ora para que Deus fale com você, para que esse tempo aqui seja um tempo diferente, onde a presença dele seja realmente o diferencial, você vai vir e vai ter a oportunidade de vivenciar isso. Agora, não é simplesmente dia de ir, eu vou. Você não ora, você não lê a Bíblia, não. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso por formalidade. Você deve fazer isso para estar com Deus. Senão, vira religião, vira formalidade, vira legalismo. Isso não leva você a nada. Eu tenho procurado algumas pessoas e uma delas disse que é muito chato estar aqui. Deve ser mesmo. Se essa pessoa não tem comunhão com Deus, ela não pode achar legal estar aqui. Se ela vem com raiva, se ela vem porque quase que se viu coagida a vir, porque insistiram muito com ela para vir, mas ela não estava a fim de vir. A menos que tenha alguém orando demais por essa pessoa e pedindo que Deus traga a ela um quebrantamento e uma mudança de atitude, isso pode ocorrer. Mas se não houver uma busca pessoal da pessoa, é difícil de vir aqui e sentir o Senhor. E a questão de sentir, é muito bom sentir, mas nós vivemos também por fé. Nós acabamos de cantar, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Você tem paz em Deus. E eu me perdi no que eu ia dizer, mas o fato é que você não tem que necessariamente ter uma experiência extravagante com Deus, mas é ter aquela paz que excede a todo entendimento e que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, a paz é também o árbitro em nosso coração. Se está tudo bem, nós temos paz. Mas é a paz de Deus, não é aquela paz de uma racionalização do pecado. Porque as pessoas que cometem seus pecados, elas têm sempre uma justificativa. E a justificativa é: eu ajo assim porque fulano agiu dessa maneira. Em quarto lugar, o Senhor mostrou a transgressão do povo. Por jejuar assim, o Senhor não podia ouvir as orações do seu povo. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Não adianta clamar, não adianta gritar.
evitar, não adianta insistir enquanto nós estivermos com a nossa vida torta, quando estivermos fazendo o que sabemos não devemos fazer. Então não há como sermos ouvidos. O Senhor não vai fazer isso, porque isso seria atestar ou aprovar a atitude errada de quem quer que seja. Não faz sentido então jejuar se as nossas atitudes são opostas às que Deus determinou para nós na sua palavra. Faz sim, se você se dispuser a buscar o Senhor para ouvir, e aí você vai entender que algumas coisas precisam ser mudadas em sua vida. Mas o Senhor mostrou em quinto lugar que o jejum praticado pelo povo não agradava ao Senhor, antes era ritualista, legalista e formalista. Então o Senhor descreve aqui: seria este o jejum que escolhi, que num só dia, e essa expressão num só dia me chamou muita atenção, que num só dia, vamos dizer, hoje é o dia do jejum, então eu vou jejuar. Estamos no período de 40 dias, então 40 dias. Estou louco para que termine. Estou cumprindo a minha obrigação. Então, naquela época era um dia só no ano. Que num só dia, Jesus não estabeleceu nenhum dia especial. Na semana passada vimos que nós jejuamos para estar com o noivo, porque ele disse, estou memorizando o verso 20, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E naquele dia, eles vão jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naquele dia, eles, eram a referência aos seus discípulos, irão jejuar. Por que eles iriam jejuar? O Senhor não disse que você tem que jejuar segunda, terça, quarta, quinta. Não. Quando o noivo for embora, quando o noivo não estiver mais aqui na terra, e o noivo estava com eles, mas o noivo seria tirado, e Jesus disse, nesse dia eles vão jejuar. Por quê? Porque querem estar com o noivo. E como é que a gente está com o noivo? Jesus disse para a mulher samaritana, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que Deus procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E esse dia viria quando Jesus não estivesse mais aqui, mas ele daria o seu Espírito, e que viria a residir em nós, mas não é para só para dizer, ele vive em mim, vive mesmo? Ele vive, pode até viver, mas eu estou em comunhão com ele, eu estou falando com ele, eu estou vivendo com ele, estou andando com ele, ou ele está comigo, mas eu não dou a mínima para ele. E por que eu jejuaria? Para estar mais intimamente com ele, para ouvi-lo mais atentamente, para estar mais receptivo. Bom, isso nós falamos domingo passado e eu não quero repetir agora. Mas o texto diz, seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como o junco, né? Você pode até estar prostrado,
eu não vou fazer aqui por causa do fio. Mas a cabeça como junco é uma cabeça quase que no chão. E estenda a mão, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Era assim que o povo se humilhava e mostrava. Nós temos Daniel 9:3, diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com jejum, oração e súplicas, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Ele fez isso se humilhando diante de Deus em favor da sua nação. E ele se humilhou durante 21 dias, ao fim dos quais o Senhor se revelou a ele. Agora aqui, o Senhor está condenando aqueles que faziam isso só por formalidade. Não era resultado de um desejo de estar com Deus, de ouvir Deus, de saber o que Ele tem a dizer. Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Ou seja, o mero fato de fazer essas coisas não acrescenta nada. Ficar sem comer não acrescenta nada. A questão é qual a finalidade do jejum? Com que propósito eu estou jejuando? O que eu quero em relação à minha vida com Deus? E então não é formalismo, porque formalidade parece que é um perigo que nós corremos de ser cristãos formais. E aparentemente fazemos o que manda a palavra, e antigamente a gente carregava a Bíblia, né? Punha aquela Bíblia bem grande debaixo do braço, e já usei isso como arma para subir no morro, e a Bíblia te identifica bastante. Se eu for lá outra vez, eu vou pegar minha Bíblia e vou colocar aqui, porque ela te identifica como crente e facilita a sua entrada lá, sem ter problema. Mas não é porque você tem uma Bíblia, e eu praticamente não uso Bíblia mais. Eu tenho a Bíblia, mas eu uso a Bíblia aqui agora. E, aliás, não é nem aqui, eu uso no computador, uso no tablet, e uso aqui também nas minhas aulas de discipulado. Eu sempre uso o celular. É mais prático, e é pequeno, é fácil de carregar. Mas, então, não é porque nós temos aquela aparência e aparato de crente que nós somos crentes que estejam realmente agradando a Deus. Não agradamos a Deus com a formalidade. Agradamos a Deus com o coração. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás. Ó Deus, tem uma coisa que está faltando antes. Sacrifício agradável a Deus é o coração quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Então, era um jejum de fachada. Jesus ensinou que o jejum deve ser secreto. E o pastor Luciano Subirá tem vários vídeos dele que nós já vimos,
E ele pensa que muitas vezes nós estamos deixando de ministrar sobre jejum porque é algo entre eu e Deus. Mas cabe a mim, na condição de pastor, e você, se você vai ensinar, você tem que ensinar sobre jejum. E muitas vezes você vai ter que falar sobre algumas coisas que você vive, mas não para todo mundo fique sabendo, eu estou em jejum. Você não tem que dizer que se está em jejum, eu não sei que hora que você jejua, você quer saber, eu não quero nem saber. Eu não quero saber se você jejua ou não, nós conclamamos a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser, vá e faça, mas não precisa me dar nenhuma satisfação. É uma coisa entre você e Deus. Jesus disse, mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Jejum deve vir atrelado à oração e à palavra. Jejum deve viabilizar a necessária reflexão, quebrantamento e arrependimento. Jejum deve trazer mudança de mente, atitude e procedimento, que são a mesma coisa, atitude e procedimento. Mas em sexto lugar, o Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele deve trazer mudança de comportamento. Será que não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça? E Jesus está falando para aqueles que eram senhores e que punham um pesado jugo sobre aqueles que os serviam, que vocês quebrem as correntes da injustiça. E havia injustiça, opressão. Ele diz, desfaçam as ataduras da servidão, é a mesma coisa, é você manter alguém quase que numa situação em que ele é obrigado a servir de uma forma desumana, não é? Deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Ou seja, Deus está dizendo que o povo estava praticando injustiça, mas não poder, oprimindo, pressionando, pagando de forma indevida aqueles a quem que serviam a esses senhores, né? E era algo que Deus estava vendo como mal. E essas pessoas praticavam jejum de forma ritualística e queriam ter respostas. Isaías 1,17 diz assim, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E de acordo com 2 Crônicas 7,14, que já lemos, o jejum que agrada a Deus deve trazer mudança de atitude em relação ao pecado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que Deus espera? Que eu me humilhe, e o jejum é uma forma de é uma maneira de eu me humilhar, orar, buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Então, se isso acontecer, então Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a terra. Aquilo que está impedindo as bênçãos de Deus será liberado.
Em sétimo lugar, o Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele produz atitudes coerentes com o caráter dele. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Eu estava conversando com a Ana Bia sobre coisas que são emprestadas e as pessoas não devolvem. E eu disse, olha, acho que elas esquecem. E possivelmente esquecem mesmo. Eu não gosto de pedir nada emprestado porque dificilmente eu vou devolver, principalmente se for uma bobagem. Quando eu falo bobagem, é uma coisa, um objeto. E já emprestei muita coisa que foi e nunca voltou. Ferramenta e coisas que alguém pede. Então, nós estávamos comentando que eu aprendi com Larry Coy, no curso Conflitos da Vida. Ele falou, olha, nunca empreste nada para ninguém. Dê. Dê porque você esquece. Você deu e acabou. Agora, se você emprestar, você vai correr o risco de ter um inimigo, porque o cara vai te evitar, ou vai mentir, ou porque... Então, se ele souber que às vezes a pessoa realmente esqueceu, e você vai ficar com aquele sentimento, puxa, fulano não me devolveu. É menos uma coisa para pensar. Se você pode, dê. Agora, se você não pode, nem empreste, porque você precisa daquilo. Agora, se você pode, dê. Não empreste nada, porque você corre o risco de ganhar um inimigo, ganhar uma pessoa, vai perder até a amizade, e às vezes por coisa boba. Pois bem, deixa eu ver onde é que eu estava. Agora, o sétimo lugar. O Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele produz atitudes coerentes com o caráter dele. É isso que a gente estava falando. E aqui nós encontramos algumas questões que eu espero sejam bem tratadas no encontro de células, porque nós temos questões difíceis aqui no nosso contexto do nosso tempo. Recolher em casa os pobres desabrigados. Vestir os que se encontram nus, isso eu acho que a gente pode fazer sem nenhuma dificuldade. Também, eu acho que o ponto central aqui é recolher em casa os pobres e desabrigados. Mas isso fica para você discutir na sua célula e veja como a gente pode viver isso aqui. Em oitavo lugar, o Senhor mostrou qual é o resultado do jejum que agrada a Ele. Ele disse, então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. O que o Senhor está explicando é que muitas vezes nós clamamos por justiça, mas tem coisas que Deus quer consertar antes de fazer o que nós pedimos. Então, se o pecado for deixado, então a luz de vocês romperá. Aquilo que você está querendo resolver vai vir. Vai ser tudo claro, como vai ser esclarecido, vai ser resolvido. E a sua cura brotará sem demora. Muitas enfermidades são resultado de pecados não confessados. Não podemos generalizar, viu? Eu posso dizer para você que
segundo pesquisas realizadas, bom, não deixa de ser pecado também, né? Está provado que, através de pesquisas científicas e de pessoas que conhecem a Bíblia, que mais de 90% das doenças são as chamadas doenças psicossomáticas. É aquilo que você tem na mente que provoca doença no corpo. Aí vem estresse, vem irritabilidade, vem desavenças, vem rancores, ressentimentos, falta de perdão, e alguém disse que se a gente vivesse o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a gente eliminaria todas as doenças psicossomáticas. Se você orar pelos que perseguem você, se você amar os que têm ódio de você, essas coisas são, humanamente falando, impossíveis de serem feitas, senão pelo Espírito de Deus, senão por Jesus vivendo a vida dele em nós. E a vida cristã não é outra coisa senão ele em nós. Ou então não existe vida cristã. Em nono lugar, o Senhor mostrou qual é o resultado do jejum que agrada a Ele. Então, a justiça irá adiante de vocês. Ou seja, você está clamando por justiça, então ela vai seguir você, ela vai na sua frente. Onde você for, Deus estará agindo para que a justiça seja feita. Eu me lembrei aqui do Salmo 37. Esse salmo é muito especial. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. O que é a verdade? É a palavra. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, deixe Ele dirigir os seus passos. Confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará o seu lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Guarde esse salmo para você e para mim também. Em décimo lugar, o Senhor mostrou qual é o resultado do jejum que agrada a Ele. Então a glória do Senhor será a sua retaguarda. Isso fala de proteção e de livramento. Então,
fala da glória do Senhor, da presença do Senhor na sua retaguarda. É aquilo que você não sabe, estão armando para você, estão planejando contra você. Então, Deus vai estar aqui protegendo você no lugar onde você não vê, você não sabe, não tem a mínima noção. Vocês já pararam para pensar quantos livramentos você e eu temos todos os dias? Eles são indescritíveis. Nós nos expomos a perigos todos os dias. Mas o Senhor promete que então a glória do Senhor será a sua retaguarda. Será a sua proteção, o seu livramento. Em 11º lugar, o Senhor mostrou qual é o resultado do jejum que agrada a Ele. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Quer coisa melhor do que isso? Eu gosto de um outro texto que eu já citei aqui 1000 vezes. E agora eu preciso me lembrar dele. Salmos 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Mas esse aqui diz: então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Fala de uma resposta pronta, imediata, quando você clama e pede. Mas em 12º lugar, o jejum que agrada ao Senhor nos leva a abandonar todo pecado. Porque o texto diz: se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, a qual nós já nos referimos, o dedo que ameaça, olha, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Será que isso não acontece aqui, né? Bom, às vezes acontece dentro de casa, não sei. Na minha não, graças a Deus. Mas a gente sabe de muitas pessoas que vivem. Olha, eu tenho que confessar que eu já fiz isso. E peço a Deus que nunca venha fazê-lo outra vez. Já fiz muitas vezes isso. Mas à medida que você vai conhecendo a Deus, você vai entendendo que não é por aí. E esse dedo aqui, quando aponta para lá, só está tentando compensar um monte de pecado que existe dentro de nós. Então, muito cuidado quando você aponta o dedo para alguém. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. A língua está sempre afiada para, na carne, dar a resposta. Pamba! Você já tem na língua o que vai dizer. É instantâneo. A pessoa diz uma coisa, você rebate. Tudo isso tem que sair da vida da gente. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, ou seja, toda injustiça, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva. 13º, o jejum que agrada ao Senhor nos leva a fazer o que é bom. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. Então, dar comida a quem você pode, dar bebida para quem você pode, e socorrer os aflitos. Isso fala de assistir pessoas, não só na área física, mas também na área
emocional, espiritual. Se você tem, dê o que você tem. Se o pecado for eliminado e fizermos o que é correto, o Senhor promete, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Veja a mudança do quadro. Então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Isso fala de orientação, de direção, de certeza da vontade de Deus. Se o pecado for eliminado e fizermos o que é correto, o Senhor diz, o Senhor os guiará continuamente. E a Bíblia diz que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se o pecado for eliminado e fizermos o que é correto, o Senhor, diz o texto, lhes dará de comer até em lugares áridos. Lhes dará de comer até em lugares áridos. Ou seja, em lugar onde não tem comida. Se o pecado for eliminado e fizermos o que é correto, o Senhor fortalecerá os seus ossos. O que significa isso? Significa saúde. Significa vigor. Se o pecado for eliminado e fizermos o que é correto, o Senhor promete, vocês serão como um jardim regado. Como é um jardim regado, gente? É bonito? É muito bonito. É viçoso. Normalmente pensamos num jardim de flores, né? Mas existem jardins também onde podem se encontrar frutas. E é um lugar onde tudo floresce, onde tudo é viçoso, onde há prosperidade, onde há bênção. Vocês serão como um jardim regado. O homem bem-aventurado do Salmo 1 diz, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prosperará. É uma promessa ilimitada. O Senhor promete ainda, vocês serão como um manancial cujas águas nunca secam. Haverá sempre vida. Isso pode caracterizar o aspecto físico, para sedentar a sede de outros, né? Vocês serão como um manancial cujas águas nunca secam, mas é no sentido também espiritual, né? Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38. O Senhor promete também, se deixarmos o pecado, vocês reconstruirão as antigas ruínas. Imagine algo que está todo desolado, todo destruído, só tem ruína ali. Deus promete que você vai ter condições de reconstruir, de refazer aquilo que as circunstâncias e talvez o pecado tenha levado a ser destruído. O Senhor promete que nós levantaremos os fundamentos de muitas gerações. Levantarão os fundamentos de muitas gerações, diz o verso 12.
o que seriam esses fundamentos? Fundamentos é aquilo que é básico, aquilo que Deus estabeleceu como princípios que não podem jamais ser deixados. E se forem deixados, aqui diz a promessa é que levantarão os fundamentos de muitas gerações. É a restauração dos valores de Deus. Nós vivemos num tempo em que os valores de Deus estão sendo objeto de escarnecimento, de desprezo, mas nós podemos reconstruir esses valores dentro de nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos netos, e com as pessoas que estão ao nosso redor e que queiram dar ouvidos aos valores de Deus. Não há legado maior que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos, além não, esse é o maior legado, são valores de Deus, princípios de Deus, ordenação de Deus, mandamentos de Deus. É isso que preserva a vida das pessoas, da prática do mal, do pecado, Então, valores são os valores de Deus devem ser parte da vida dos nossos filhos, netos e todas as gerações. Levantarão os fundamentos de muitas gerações. Davi no Salmo 51, não lembro as palavras, mas ele pede perdão a Deus e depois ele fala exatamente disso. Eu estou perto aqui, eu acho que eu vou achar. Salmo 51. Não achei. Bom, então ensinarei aos transgressores. No verso 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Uma vida transformada enseja a transformação de muitas outras vidas. Eu já estou terminando e preciso terminar rapidinho. Se o pecado for eliminado e fizermos o que é correto, o Senhor promete que nós seremos reparadores de brechas. E serão chamados de reparadores de brechas. O que é um reparador de brecha? Brechas normalmente se refere a um muro, que se a brecha for aumentando, vai dar ensejo à entrada do inimigo por ali, ou então vai causar a queda daquele muro. E é interessante o que diz Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, aqui fala de intercessão, de alguém que se coloca na posição de reparador de brechas, quer aconselhando, quer orando sobre tudo, é o que diz o texto de Ezequiel. E nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus para reparar as brechas. As brechas que são visíveis, são perceptíveis,
E o texto diz que nós seremos e serão chamados de reparadores de brechas. Quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós acertamos a nossa vida, nós vamos ser instrumentos para alcançar outras vidas que estão vivendo o que eu já vivi, o que você viveu. O Senhor promete que nós seremos restauradores de veredas e serão chamados de restauradores de veredas para que o país se torne habitável. E eu me lembro de João Batista, né? João Batista veio como precursor para que Jesus pudesse então encontrar um caminho aberto no coração das pessoas quando ele se manifestasse. Quando ele começasse o seu ministério terreno. Então João Batista veio pregando arrependimento e muitos se arrependiam dos seus pecados. E quando uma pessoa arrepende do seu pecado, ela abre caminho para que as pessoas andem direito. As pessoas, infelizmente, olham muito para as pessoas. Eu sempre ensino, não olha para as pessoas. A igreja cheia de defeitos. A igreja é um hospital. Todo mundo que vem aqui está doente. Todo mundo precisa ser consertado. Isso inclui o pastor, inclui todo mundo. Nós não estamos aqui porque somos o suprassumo da sociedade. Não, nós somos pessoas doentes que buscamos o hospital e queremos cura. A cura vem de Jesus e a cura tem um processo de restauração, de transformação por meio da palavra, através da renovação da mente. Então nós estamos no hospital e aqui não tem pessoas perfeitas. Se tivesse, Deus já tinha levado para ele. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Diz que ele viveu 300 anos andando com Deus. Viveu até os 60, parece que teve um encontro especial com Deus com essa idade, e viveu mais 300 anos e Deus o tomou para si. Mas, eu não sei, né? Já me perdi, né? Outra vez. Então nós devemos ser restauradores de veredas. Quantos aqui fizeram veredas antigas? Pouca gente, né? Seria muito bom que nós tivéssemos esse curso aqui outra vez. O curso visa levar as pessoas a acertarem coisas que não forem acertadas, a consertarem relacionamentos, a perdoarem, enfim, em várias áreas. E por isso que chama veredas antigas, significa voltar a uma vereda reta, a vereda de Deus, ao caminho de Deus. E nós precisamos isso, e serão chamados restauradores de veredas. Nós precisamos restaurar as veredas de Deus na nossa vida. Não temos que andar nos caminhos do mundo, temos que andar nos caminhos de Deus. A Bíblia diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então existem caminhos de Deus, aliás, os caminhos de Deus não são os caminhos do mundo.
E nós temos que entender que, a menos que nós amemos o Senhor, nós não vamos buscar os caminhos do Senhor. E o que Deus tinha em mente é que houvesse essa restauração. E aí eu concluo: o jejum verdadeiro deve nos levar a conhecer e a reconhecer a vontade do Senhor. O conhecimento da vontade do Senhor se dá através das Escrituras e do nosso relacionamento com Ele pelo seu Espírito que habita em nós. Deve nos levar à reflexão, a ouvir o Senhor, a mudança de atitude e a correção do rumo da nossa vida. Por isso nós oramos, e já oramos inclusive hoje, e pedimos sempre um avivamento, pedindo quebrantamento, pedindo convicção de pecado, arrependimento, renovação da mente, mudança de vida, avivamento e salvação de vidas. Se o jejum não nos levar a tanto, será apenas um rito religioso, será mera formalidade legalista. Que Deus nos livre disso, mas nos ajude a estar com Ele quando jejuarmos. Jejuamos para estar com o noivo, para ouvir o que Ele tem a nos dizer, as recomendações. O noivo está preparando a sua igreja para estar com Ele, aqui e depois na eternidade. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e dar atenção a ela.